Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Clube FIA Live, o nosso programa quinzenal, onde segunda-feira sim, segunda-feira não. Eu estou aqui sempre batendo um papo com vocês, tirando as dúvidas, trazendo aquelas questões que vocês postaram, aquelas dúvidas que vocês colocaram lá no fórum do Clube FIA, e a gente traz aqui para tentar esclarecer um pouquinho, fazer uma provocação, deixar algo para vocês aprenderem um pouquinho mais. Para quem não me conhece, meu nome é Natan Otávio, também conhecido como Nod, e sou apresentador desse programa para vocês. Hoje, na verdade, apesar do programa se chamar Clube FI Live, a gente não está ao vivo, lamentavelmente. Nesse momento, muito provavelmente, eu estou viajando para São Paulo para participar da Assembleia do BRCR, que foi inclusive tema da nossa live extraordinária de semana passada. Então, deixei essa live gravada para que vocês pelo menos tenham. Pelo menos lamentavelmente eu não vou poder participar com vocês, mas pelo menos para poder deixar aqui um recadinho, a gente trocar uma ideia. Eu já tinha avisado que faria a live sobre esse tema. Surgiu a questão da Assembleia do BRCR. Bom, mantenho a live nesse tema. E qual é o tema? É sobre o ajuste de preços. Certamente vocês já devem ter passado por isso quando compram uma cota num certo preço e aí, passado alguns meses ou anos, vão olhar o gráfico da corretora lá atrás e aquele preço simplesmente não existe mais. Parece que o ativo nunca chegou naquele preço, mas você comprou, você sabe que ele chegou lá. É... Ou então você olha gráficos de duas corretoras e eles estão com preços diferentes. Ué, cada uma tem um passado diferente? Não deveria ser o mesmo passado para todas? Esse vai ser o tema da nossa live. Então, deixa eu compartilhar minha telazinha com vocês aqui para mostrar os slides. Claro, essa live não vai levar uma hora, como é o habitual, porque eu não vou ter as perguntas de vocês. Então, vai ser uma live mais compactazinha, uma live mais rápida, mais objetiva, mas pelo menos para não passar em branco. Tá bom? Vamos lá para o slide, então. Bom, então, nossa live sobre ajuste de preços. Então, como eu disse, será que o passado muda? Será que o passado dá para mudar o passado? Então, eu estou pegando aqui, por exemplo, o Velol 11, o Vila Olímpia, aonde a gente olha, aqui eu estou pegando 2012, ou seja, quando esse fundo começou. Quem de repente lembra ou vai olhar a documentação do fundo na época, vai ver que ele foi lançado a R$ 100. Porém, peguei o gráfico aqui de uma corretora e os preços iniciais do fundo estão na base de 54, R$ 53, mas o fundo foi lançado a 100. Mesmo aqui algumas semanas depois, quando ele deu uma estilingada, sabe-se lá por quê, R$ 57. Se você olha o gráfico do passado, esse fundo parece que nunca chegou a R$ 100, a não ser mais recentemente. Mas ele foi lançado a 100. Você pode pegar o prospecto dele. Ele foi lançado a R$ 100. Mas ele nunca chegou, aparentemente, nesse preço. O que é isso, gente? Esses são os chamados ajustes. Claro que existem alguns ajustes que são muito óbvios. Por exemplo, quando um fundo faz um split ou um implit, também são chamados desdobramentos e grupamentos. O que é isso? O split, ele acontece quando, por exemplo, um fundo imobiliário está cotado a um certo preço e o administrador entende que é melhor, geralmente isso para melhorar a liquidez do fundo, que ele, que era cotado, por exemplo, a R$ 1.000, cada cota de R$ 1.000 seja dividida em 10 cotas de R$ 100. Se não houvessem os ajustes, se não houvessem os ajustes, o que ia aparecer no gráfico para quem está olhando o fundo anos depois e não sabe que aquilo aconteceu? Vai ver o fundo cotado a 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. De repente ele cai 90% para R$ 100. O valor de cota, porque o valor de cota era R$ 1.000. Agora o valor de cota é R$ 100. Vai ficar parecendo que o fundo caiu 90%. O que não é verdade. O seu patrimônio como cotista não se desvalorizou. Ele simplesmente sofreu um ajuste.
Se você tinha, vamos pegar um outro exemplo, o Maxi Renda. O Maxi Renda fez um desdobramento. MXRF, para quem quiser saber o código. O que ele fez? Ele tinha cotas ao redor de R$ 100, não vou lembrar o preço exato, mas era cento e pouco, 90 e tantos, ao redor de R$ 100. E ele propôs, o administrador propôs em assembleia, e os cotistas aceitaram, cortar cada cota em 10 cotas menores ao redor de R$ 10. Não lembro se foi 9, se foi 12, ao redor de R$ 10. Isso na época foi feito para poder fazer a fusão com o fundo XPGA, na época chamado XP Recebíveis, e isso facilitaria a conta de conversão das cotas uma para outra. Mas a gente já teve fundos que fizeram isso simplesmente para melhorar a liquidez. Ao mesmo tempo, a gente tem o chamado implit, ou grupamento. O que é isso? Pegar as várias cotas de valor baixo e juntá-las numa cota de valor mais alto. Por exemplo, um implit que aconteceu mais ou menos recentemente foi o ABC Plaza, né? O Gran Plaza Shopping é o nome oficial, o ABCP11. As cotas dele eram cotadas na base de 16, 17 reais e fizeram um grupamento na proporção 5:1, ou seja, para cada 5 cotas que você tinha, elas foram transformadas em uma única cota, com valor aí ao redor de 70, 75 reais. Se não houvessem os ajustes no gráfico, aconteceria a mesma coisa. Pareceria o fundo cotado a 15, 16, 17, 15, 16, 17, pum! De repente ele aumenta 500% o preço e vai para 70 reais. Não é exatamente o que aconteceu. Não houve uma valorização de 500%. Se você pegar o valor de mercado do fundo, ou seja, o quanto o fundo valia antes, que nada mais é do que 15 vezes o número de cotas que ele tinha na época, e quando ele passou a valer depois, que é R$ 75 vezes o número de cotas que ele passou a ter, porque ele também passou a ter menos cotas, o valor de mercado não se altera. Da mesma forma que o seu patrimônio não se altera. Se você tinha 20 cotas a R$ 15, 20 cotas a R$ 15, você tinha R$ 300. 20 cotas faz grupamento 5:1, você passa a ter 4 cotas a R$ 75. Você continua tendo R$ 300. Então, se o gráfico não incorporasse essa mudança, simplesmente, estava cotado a 15, agora está cotado a 75, pronto, valorizou 500%. Não representaria o que efetivamente aconteceu. E isso está aqui no gráfico. Aqui eu peguei exatamente o ABC Plaza e pegando a época do grupamento, que foi ali no finzinho de 2018. Se vocês olharem, não tem um salto do gráfico de 15 para 75. Na verdade, ele parece que ele sempre esteve a 75. Vejam. Nessa época aqui, ele estava cotado a 15, não a 75. Ele não estava. Você não tem negociação dele a preço de 75. Mas a corretora, ela ajusta o gráfico do passado para que as variações aqui representem mais efetivamente o que aconteceu, a valorização e ou desvalorização do patrimônio do cotista, do investidor. Então, tem o split, que é o também chamado de desdobramento, que é a divisão de uma cota em cotas menores, ou um implit, que é a junção de várias cotas em uma de valor maior. E agora também existem outras regras. Essa talvez, do split e do implit, seja as mais simples da gente entender. Porém, existem outras regras de ajuste da B3. Isso aqui está no chamado Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3. É um PDF não tão longo assim, mas longuinho. E aí tem um capítulo lá, Fórmula Geral do Cálculo do Preço X Teórico. Coisa linda de falar, quase não explica o que é isso. Basicamente, o que isso significa? Preço X, ou seja, o preço que o ativo passa a ter depois que acontece algum evento, como, por exemplo, a distribuição de rendimentos. Vamos supor, o fundo, ele tem... Deixa eu mostrar os exemplos aqui, é mais fácil. Vamos voltar. Existe essa fórmula aqui no PDF, que eu sei que ela não é nem um pouco simpática. Então, a gente vai dividir ela em pedaços. Mas, basicamente, a gente vai ter o chamado preço X, ou seja,
O preço ex e o preço com. Qual a diferença? O preço com é o preço que o ativo, ou a cota do fundo imobiliário, fechou enquanto ela ainda tinha direito àquele benefício, como, por exemplo, uma distribuição de rendimentos. E o preço ex, ou ex teórico, como ele coloca aqui, bom, se ela valia tanto com aquele direito, ela teoricamente passa a valer tanto sem aquele direito. Então ela está aqui com direito, preço com, e preço ex, preço da mesma cota, o sem aquele direito. Essa fórmula, inclusive, vale também para ações. Tá? E para qualquer outro ativo que você tenha na bolsa, que você compre, se você começar a acompanhar muito ali pontualmente, você vai começar a ver isso com frequência. Onde um fundo imobiliário está cotado a R$ 100, por exemplo, hoje, vamos supor que hoje seja o dia 31. Hoje o fundo fechou a R$ 100, cravado. E aí passa à noite, o fundo avisa que ele vai distribuir 50 centavos por cota. Quando você olha no dia 1º, e você vai lá na sua corretora e clica lá, fechamento anterior, você vai buscar qual é o fechamento anterior, parece que o fundo não fechou a 100, mas sim a 99,50. É exatamente essa regra de por que a bolsa ajusta e como ela ajusta é que a gente vai entender. Vamos olhar aqui. Obviamente que essa fórmula ela serve para praticamente todos os eventos que um ativo pode ter, seja ação ou cota de fundo imobiliário, sejam proventos, subscrições, bonificações. E essa fórmula ela é enorme, assim, porque ela está supondo que está acontecendo tudo junto. Bonificação, direito de subscrição, distribuição de proventos, um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é óbvio que não acontece isso todo junto. Então, a grande maioria desses, a cada evento, a maioria dessas siglas aqui, elas vão ficar zeradas, elas vão sair da fórmula. Então, por isso a gente vai analisar isso pingadamente, a gente vai analisar isso por partes. Então, por exemplo, proventos. Então, esse S, o Z, o VET, o B e o S somem, por isso eles estão desativados, eles estão em cinza. A gente só vai olhar realmente o PC, que é o preço com, é a base do cálculo, o 1 aqui no denominador também, e a gente vai analisar só esse vinho aqui, que é... O D é quando há uma distribuição de dividendos, no caso isso se aplica para ações. O J para juros sobre capital próprio, também só se aplica para ações. O REND são os rendimentos. Aqui se aplicam os FIIs. E apesar de não estar explícito na fórmula, na verdade não está nem explícito nem no PDF da Bovespa, mas também é o que é usado para amortizações. Então, quando um ativo faz qualquer tipo dessas distribuições, o valor é simplesmente retirado do preço. Então, como exemplo, um fundo imobiliário fechou no dia 31 a R$ 95 e anuncia o rendimento de 60 centavos por cota. No dia 1º, o valor de fechamento do dia 31 não aparece mais como 95, mas sim como 94,40. E por que isso acontece? A gente precisa entender que, basicamente, as regras da Bolsa de Valores, todas elas, são criadas com base em um fundamento, em um pressuposto, que a gente pode concordar ou discordar, mas é um pressuposto que normalmente é usado na maioria dos estudos teóricos sobre mercado de valores, etc., se parte desse pressuposto, que é o quê? O valor de mercado de um ativo é o valor justo, é o valor certo, entre enormes aspas. Ou seja, se um fundo imobiliário está cotado a R$ 95 por cota, esse é o valor justo, é o valor certo. Isso é uma teoria econômica, não é que seja a verdade. Tanto é que muita gente investe muito tempo, seja estudando ações ou fundos imobiliários, para tentar descobrir aqueles ativos que o valor de mercado dele não representa o valor real dele, que aquele ativo tem um potencial muito maior e o valor justo dele seria maior do que aquele, e a pessoa compra aquele ativo descontado para depois tentar vender mais caro, etc. Então,
que eu quero dizer que não é uma unanimidade, é só um embasamento mínimo teórico. Questão do valor justo, que diz que o valor que está na pedra é o valor real do ativo. Que está na pedra, eu sei que pareço velho, é o valor de mercado, é o valor que está sendo negociado na bolsa, que está sendo oferecido na bolsa. Então, se o fundo imobiliário está cotado a 95, o que se entende ali? Que R$ 95 por cota não é o preço do imóvel, é o preço do fundo, com todos os seus pontos positivos e negativos. Inclusive o dinheiro que o fundo tem no caixa. No preço do ativo, está incluído o caixa, afinal de contas, é parte do patrimônio do fundo. Logo, se o ativo, vamos pensar que ele tenha 1 milhão de cotas, só para facilitar a nossa conta. Se o fundo imobiliário está cotado a R$ 95 por cota e ele tem 1 milhão de cotas, significa então que o valor global do fundo é de 95 milhões de reais. Isso inclui tudo, inclusive o dinheiro do caixa. E aí o fundo anuncia que ele vai pagar os dividendos, né, os rendimentos. Então, 60 centavos por cota, 1 milhão de cotas, 600 mil reais por cota. 600 mil reais totais. Logo, você tem o fundo e sai 600 mil reais, porque agora esse dinheiro não é mais do fundo, ele já se comprometeu a pagar os cotistas. Não vai pagar de imediato, vai pagar ali a 5, 6, 10 dias úteis, mas ele já se comprometeu. Já não é mais do fundo, é um passivo, é uma dívida que o fundo tem. Ele já não tem mais poder sobre esses 600 mil reais. Ele já anunciou. Logo, o que sobra do fundo são os imóveis, algum dinheirinho que ele tem em caixa, todos os problemas, todas as inadimplências, toda a boa gestão ou má gestão do fundo, tudo isso ainda pertence ao fundo, que valia 95 milhões. Você arranca dele 600 milhões. Logo, ele já não vale mais 95. Ele valia com aquele dinheiro no caixa. Agora esse dinheiro sai do caixa. Quanto saiu? 600 milhões. É fácil de fazer a conta. Perdão. 600 milhões? Não. 600 mil reais por cota. Corrijam tudo que eu falei lá atrás. 600 mil reais por cota. Então esse fundo não vale mais 95 milhões. Valia com 600 mil. Agora ele vale 94.400. Logo, 1 milhão de cotas vale 94.400. Uma cota vale 94.40. Então, é como se à noite o fundo fechasse num certo valor de mercado e quando ele retira aquele valor, ele passa a valer menos. Claro, eu fiz a conta aqui dando uma volta, mas nada mais é do que fechou 95, distribuiu 60, a própria bolsa ajusta o preço de fechamento dele de 95 para 94,40. Então, é exatamente o que a gente vê aqui. 95, distribuiu 60 centavos por cota, fecha a 94,40. Então, quando qualquer ativo, seja o dividendo, seja os juros ou juros sobre capital próprio, ou o rendimento, distribui, quando esse valor é, na verdade não é quando ele é pago, e sim quando ele é anunciado, você altera o valor. Aí quando ele é pago? Quando ele é pago não é alterado isso, porque o fundo já não era dono daquele dinheiro. Aquele dinheiro já tinha outro dono que era o cotista. Agora, quando o fundo tem os chamados direitos de subscrição, aí obviamente a gente já não vai falar mais dessas siglas aqui que estão desativadas aqui nesse tom de cinza. Também não tem a ver esse B de bonificação que a gente vai falar depois. Então a gente vai entrar com o S e o Z. O S está aqui embaixo também, é o mesmo S. O que é o S? É o percentual de subscrição. Ou seja, o fundo é... Bom, e o Z é o preço de subscrição. Ou seja, voltando à questão de valor justo do ativo. Um fundo está cotado a 95 e ele anuncia que vai fazer uma nova emissão de cotas. Vai fazer essa emissão a R$ 92. E cada cota tem direito a 30%. Então,
Por exemplo, se você tem 10 cotas, você pode subscrever novas 3 cotas a 92. Quando o fundo ali dorme, quando fecha o mercado, numa determinada data, esse direito está dentro da cota. Não está nem anunciado, mas está no preço dele. Você tomar por base que o preço de mercado é o preço justo do ativo. A partir de amanhã, ou a partir daquela noite depois da divulgação, quem comprar depois daquilo já não tem mais direito à subscrição naquele valor, já não tem mais esse direito de preferência. Sempre, todo direito tem uma data de corte. Passado esse corte, essa cota já não tem mais direito. Logo, ela não pode valer a mesma coisa que ela valia no fechamento do mercado. Porque no fechamento do mercado tinha direito. As que foram compradas no fechamento do mercado têm direito. As que forem compradas a partir de agora, não. Esse direito saiu da cota. Logo, elas não podem ter o mesmo valor. Quando fecha o mercado, e esse direito é anunciado para quem tinha cota até aqui. E para quem vai comprar cotas depois, agora está negociando uma cota que já não vale aquilo. Porque ela não tem mais o direito, ela perdeu algo. No caso, o direito de subscrever as novas cotas a 30% ao preço de 92. Então, esse direito precisa ser tirado do preço. Tem uma metáfora que é muito interessante nessa questão de direitos e rendimentos e dividendos e por que ajusta. Você vai comprar uma vaca. A vaca está prenha. Ela tem um preço. Que é a vaca e o bezerro que vai nascer daqui a 2 dias. A vaca pariu. O cara vai te entregar a vaca. Você fala, não, peraí, eu comprei a vaca grávida. Então eu tenho direito ao bezerro. Ou, não, peraí, agora a vaca vale menos, porque agora eu já não tenho bezerro. Então, o ativo pariu um direito. Ele pariu algo. Pariu um rendimento. Logo, agora a cota não vale aquilo. Ela vale aquilo com o rendimento. Ela grávida do rendimento. Agora ela pariu o rendimento, então ela vale menos. A cota valia tanto com aquele direito de subscrição. Agora ela pariu, ela vale menos. É exatamente essa a mesma lógica. Se você vai comprar uma vaca grávida, você tem que negociar. Olha, preço X, ela estando grávida. Se ela parir, ou o bezerro vem junto, mantém-se o direito, ou então eu vou descontar tanto pelo bezerro. Tira-se o direito. É a mesma lógica. Eu não sou bom em agronegócio, nunca tive fazenda, mas pelo menos é o que me parece justo. Então, como é que é feito esse cálculo? Ele é um pouquinho mais complexo. Não é só subtrair, porque você tem que levar em consideração o percentual de subscrição. Obviamente que um fundo que de repente está fazendo uma oferta onde ele vai dar direito de preferência de 100%, esse direito, o preço desse direito, que está embutido no preço da cota, é maior do que se o fundo só for fazer 10%. E você também leva em consideração o preço da subscrição, o quanto esse preço é descontado, ou seja, o quanto ele é benéfico ou não. Essa fórmula ela só é usada se o valor da subscrição for menor do que o preço do que o preço de fechamento. Por que isso? Se o preço de subscrição vem acima do preço de mercado, subentende-se que não há benefício imediato para o cotista subscrever. Repito, sempre estamos tratando com modelos teóricos. Uma fórmula matemática é derivada de um modelo teórico. Existem situações onde já tivemos ofertas aonde sim, investidores subscreveram acima do preço de mercado. Isso no passado, hoje é bem mais difícil, mas pode acontecer, por que não? Então, o preço de se o preço de subscrição está acima do valor de mercado, entende-se que o cotista não vai exercer esse direito, então não muda o preço não muda o preço X, não, ele não exerce. Então, é um direito que não vale nada. Então, ele é parido e ele não vale nada, a cota continua valendo a mesma coisa. Anote, se o preço de subscrição sair exatamente no preço de mercado, no mesmo centavo,
Daí tanto faz você colocar na conta ou não, você não muda o resultado, porque o preço do ativo não se altera. Então, preço de subscrição ao mesmo preço da pedra, você não tem benefício. Você vai comprar ou não comprar a cota ao mesmo preço que ela estaria na pedra. Sim, essa conta ela vale a partir do momento que o preço de subscrição é benéfico, tá abaixo do preço do mercado, mesmo que seja um centavinho. E como é que é feita essa conta, então? Você vai somar o preço com os direitos, ou seja, quantos por cento a que preço, vai multiplicar dessas duas variáveis, somar com preço com, e dividir por 1 mais o quanto é o percentual de subscrição. Ou seja, vamos ao nosso exemplo. Fundo cotado a R$ 95,00. Faz a emissão de cotas a R$ 92,00. E o direito de preferência é 30%. Então, para cada 10 cotas, você pode subscrever 3 cotas a 92. Você faz exatamente essa conta. 95, que é o preço com, mais 0,3, que é 30%, né? Você traz isso aqui porque é chamado número índice. Então, 30%. Só pegar isso aqui e dividir por 100. Vai dar 0,3. Se fosse 50%, daria 0,5. Se fosse 200%, daria 2. Vezes o preço da emissão, R$ 92,00. E você vai dividir esse resultado por 1,03. Então, o novo valor de fechamento do ativo passa a ser R$ 94,31. Agora vamos ver então outras situações só para poder mostrar a fórmula inteira. Aqui são fatos realmente. Esse aqui é bastante raro, que é quando o ativo, por algum motivo, distribui outro tipo de benefício, que não é dividendo, que não é juros sobre capital próprio, que não é rendimento. Então, você precisa estimar um valor econômico teórico para esse provento, para esse benefício que está sendo entregue, e você vai tirar do preço. Caso recente nós tivemos, apesar de ser raro, nós tivemos um caso recente que envolveu um fundo imobiliário. Quando a empresa General Shopping, não é o fundo General Shopping, o FIGS, a empresa General Shopping, que é até a operadora do shopping, dos shoppings do FIGS, ela entregou cotas de um fundo, ela pegou parte do seu patrimônio, parte dos seus ativos, embalou num fundo imobiliário e para os seus sócios, quem tinha ações dessa empresa, ela entregou cotas do GSFI, General Shopping Outlet, se eu não me engano, o nome do fundo, o General Shopping e Outlets, alguma coisa assim. GSFI. Então, a bolsa fez um cálculo do valor econômico teórico. Então para cada ação você recebeu 0, sei lá quantas cotas do GSFI, vezes o preço patrimonial dessas cotas e você subtraiu. Então a ação abriu no dia seguinte a um preço menor, já contando que ela tinha parido as cotas, voltando à metáfora da vaca. E quando existe a bonificação, que é um fato que eu nunca vi em FIIs, mas em ações acontece com frequência, você simplesmente pega o preço com e divide por 1 mais a bonificação. Não vou entrar em detalhes aqui, porque como eu nunca vi isso em fundo imobiliário, na verdade não consigo nem imaginar como seria em fundo imobiliário. Agora, gente, isso tudo que a gente fala é supondo em o preço de fechamento. A única coisa que a bolsa ajusta é o preço de fechamento. A bolsa não ajusta gráfico. Por quê? Porque a bolsa não tem gráfico. O sistema da bolsa de valores da B3, não tem um gráfico oficial. A única coisa que ela muda é o preço de fechamento. Preço esse alterado, ela já fez todo o ajuste que ela queria fazer, que é supor o ativo, no caso a cota, com aquele direito e quanto ela fica depois de parir aquele direito. Você faz o cálculo daquele direito, seja o direito a receber o rendimento, seja o direito à subscrição, qualquer outro direito. E quanto ela vale sem aquele direito. Dito isso, de onde vem o gráfico? O gráfico quem faz, quando você abre o site da sua corretora, o home broker, ou o aplicativo de celular, e você vai olhar o gráfico, aquele gráfico não é da bolsa, não é oficial. Cada corretora faz o seu próprio gráfico. E ela, ou então, normalmente não é a própria corretora em si que faz, mas ela contrata uma empresa que faz esse gráfico, que gera e fornece esse gráfico.
Então, em primeiro lugar, não existe um gráfico oficial. E o que se faz é, você altera todo o valor do passado. As corretoras veem que a bolsa fez um ajuste, porque houve um evento, e aí elas pegam e alteram todo aquele valor passado. Para quê? Para realmente representar o enriquecimento ou a perda de valor que aquele ativo teve. Porque senão, quando um fundo imobiliário distribui um rendimento, em teoria não há nenhuma perda nem nenhum ganho para o cotista. Você tinha a cota 95, agora ela está 94,40 mais 60 centavos de rendimento. Então, seu patrimônio era 95, continua sendo 95. Se a corretora simplesmente reduzisse 60 centavos e não alterasse o passado, poderia gerar interpretações dúbias sobre o que valorizou ou desvalorizou. Isso é uma teoria, uma forma de você apresentar o gráfico. Não seja melhor, nem a pior. Só uma teoria. Então ela altera todo o gráfico passado, sempre fazendo essa alteração percentualmente. Por que em percentual? Senão pareceria, algum momento, a cota do fundo imobiliário estaria cotado a zero e de várias ações mais antigas já estaria abaixo de zero, porque já distribuiu mais do que o seu valor pago, o seu valor de compra lá atrás. Então, você sempre faz esse ajuste percentual. Então, é exatamente como é que o gráfico da corretora funciona. Como eu falei, grupamento e desdobramento é fácil, é só multiplicar ou dividir os valores lá para trás. Fim. Quando há um proventos, você faz o ajuste percentual. O fundo, peguei aqui outros valores de exemplo. Fundo cotado a 110, anuncia 66. O preço X vai para 109,34, simplesmente subtrair um do outro. Então, todos os valores do gráfico são ajustados em 0,6%. Então, pega-se todo o passado do ativo e diminui-se, não importa se é do preço de abertura, do preço de fechamento, das máximas, das mínimas, todos os preços são tirados, são alterados em 0,6%. Então, e isso, claro, a cada mês, levando em consideração que os FIIs distribuem, a grande maioria, os seus rendimentos mensalmente, então, na verdade, você vai ter 0,6 desse mês. Vamos pegar um fundo, pegar um preço de um fundo há 6 anos atrás. Ele já foi abatido em 0,6, 0,5, 0,7, 1% várias e várias vezes. Então, isso vai fazendo com que o preço fique cada vez menor. E justifica porque que VLOL, naquele gráfico, em vez de estar a 100 reais, está a 57 reais, exatamente. Tira 0,5%. Tira 0,5%. Sempre do novo valor. Então, esse fundo aqui está a 109,34 agora no gráfico do dia tal. No mês que vem, vamos supor que o fundo anuncie mais 66 centavos. Não vai ser 0,6 dos 110, não. Vai ser um percentual maior dos 109,34 a partir de agora. Porque agora o fundo não é 0,6, é mais, porque o fundo, teoricamente, naquele dia estava valendo 109,34 e vai tirar esse 0,60 e tantos centavos, talvez 0,7%, perdão, 0,60 e tantos ou 0,7% dos 109,34 e de todos, não só desse valor, de todos os valores. E quando tem a subscrição, mesma coisa também ajuste percentual. Um fundo cotado a 105 faz uma emissão a 100 reais com 100% de preferência. Então o fundo está dobrando de tamanho. Então, nada mais é do que, se vocês aplicarem esses valores naquela fórmula, você vai ver que o preço X ficou em 102,50. Então houve um ajuste no preço de 2,38%. Logo, todos os preços passados, desde o IPO do fundo, são reduzidos em 2,38%. E isso justifica por que pode ter divergência entre corretoras nos valores passados. Isso acontece porque cada corretora
aplica a fórmula um pouquinho diferente, principalmente no que tange a arredondamentos. Tem corretora que ela faz o cálculo percentual e desconsidera depois da segunda casa. Então, se o valor novo deu 109,34, é 109,34. Outras corretoras vão ter mais casas decimais no cálculo, que muitas vezes ela não vai nem mostrar no gráfico. Às vezes até mostra, mas às vezes nem mostra no gráfico, porque ela entende que não é relevante, já que o real ele é cotado em centavos e não em décimo de centavo. Décimo de centavo só imposto de gasolina. Sei lá por quê. Mas ela desconsidera na exibição, mas está no cálculo. Então, se você pegar o gráfico de duas corretoras, elas podem até estar iguais se tiverem o mesmo fornecedor de gráfico. Mas se forem fornecedores de gráficos diferentes e você for lá para trás, para um gráfico de 5, 10 anos atrás, essas pequenas diferenças de décimo de centavos vão afetando as contas percentuais, então os gráficos eles vão abrindo, eles vão ficando cada vez mais diferentes um do outro, conforme você vai mais no passado. Essa diferença vai expandindo. Até mesmo, eu já vi acontecer, de corretoras que têm dois sistemas de gráfico, e às vezes são de fornecedores diferentes, então mesmo na própria corretora, você vai ver gráficos diferentes. Claro, se você olhar os últimos 2, 3, 6 meses, talvez um ano, essa diferença não vai acumular um centavo para aparecer no gráfico como diferente. Mas, se você vai olhar 5, 10 anos, você já encontra diferenças até bem significativas. Faça esse teste o dia que tiverem curiosidade. Quem tiver conta em duas corretoras, ou se a corretora tiver dois gráficos, abram e voltem lá para 5, 10 anos. E vocês vão ver como às vezes as diferenças assustam. Isso quer dizer que não existe um gráfico verdadeiro? Depende do conceito que você chama de verdadeiro. Quando você faz um ajuste, é meramente um procedimento matemático que tem os seus motivos. Mas lembrem-se de uma coisa. No Clube FI, a gente apresenta os valores reais de negociação, certo? A única coisa que se altera, e aqui eu vou mostrar no site do Clube FI como é que funciona, é em caso de desdobramento e agrupamento, né? Os splits e implits. Aí sim a gente faz o ajuste para não gerar aquela distorção bizarra do fundo cair 90% ou subir 500% ou até 1000%. Vamos pegar, por exemplo, o HGRE. Se a gente pega aqui, então, o gráfico dele, a gente abre a página principal, né, a página dele, e aí a gente tem cotações. Aqui sim, você tem os valores reais que foram negociados a cada dia. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui, que pico foi esse? Foi no dia 15 de junho de 2012 que o fundo fechou a R$ 188 por cota. Esse é o valor verdadeiro. Foi exatamente esse preço que efetivamente aconteceu. Se você comprou cota nesse dia, provavelmente você comprou muito perto desse valor. Esse aqui é o valor de fechamento, você pode ter comprado um pouco acima, um pouco abaixo, mas você efetivamente negociou nesse valor. Se você for puxar o gráfico da sua corretora e procurar esta data, certamente estará num ponto bem abaixo. Então, aqui no Clube FI a gente não faz nenhuma alteração, mesmo em caso de amortização, e sob nenhuma hipótese faz-se qualquer alteração, só em caso de desdobramento e grupamento. Tá? Então, aqui algumas corretoras mostram esse gráfico não ajustado, mas é muito raro. Geralmente só plataformas profissionais mostram esse gráfico não ajustado. E no Clube FI, sim, a gente mostra o gráfico não ajustado. Tá? É exatamente esses valores que aconteceram em cada dia. Ok, pessoal? Bom, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente mostrou aqui. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar lá no site do Clube FIA
e colocar lá a sua opinião, a sua dúvida. A gente sempre tenta tirar a dúvida, não só eu, mas existe toda uma comunidade de milhares de usuários cadastrados que certamente vão interagir com você, gente mais experiente de mercado e que vão certamente participar e vão te ajudar a esclarecer essas dúvidas, tá bom? Lembrando que esse gráfico de cotações, ele também está disponível para quem não é assinante, porém não com todos os recursos. Se você ainda não é nosso assinante e quer ser assinante, é só clicar em clubefio.com.br/planos e lá você consegue conhecer os nossos planos de assinatura, ver os benefícios de cada um e ver aquele que mais atende a vocês. Tá bom? Lembrando que a gente tem 3 cursos à venda, 3 cursos presenciais à venda no momento que a gente está gravando essa live. Então, a gente tem curso do André Bassi em 5 de outubro. A gente tem em São Paulo. A gente tem curso do Rodrigo Colombo no dia 12 feriado, dia 19 de outubro, em Curitiba. E curso com o Nod, sim, comigo, no dia 26 de outubro, no Rio de Janeiro. Não é o mesmo curso, são cursos diferentes. O do André é mais avançado, o meu e o do Colombo são cursos mais para iniciantes, a básico, de repente um pouquinho intermediário ali, tem sempre uma pimentinha. Cada um apresentando do seu jeito, cada um com o seu conteúdo, cada um enfocando. Então, é o gosto de cada um, são cursos diferentes. E para quem quiser conhecer, é só entrar em www.clubefii.com.br/cursos, tá? E lá você tem todos os cursos, inclusive o curso online também que eu gravei com meu amigo Thiago Tuque. Tá bom, pessoal? Então, a nossa próxima live eu vou estar ao vivo, se Deus quiser, então no dia 23 de setembro, então daqui a 15 dias, depois vocês estiverem vendo isso, não que eu gravei, daqui a 15 dias a gente volta a se encontrar ao vivo, então, às 9 horas da noite. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!